Hoje, trago para vocês um resumo completo e detalhado da mais recente live do Daniel Lopes, intitulada Gênio que acertou tudo faz nova previsão sinistra. Respirem fundo, porque o conteúdo dessa live é de arrepiar os cabelos da nuca. Nessa live, Daniel abordou os principais desdobramentos geopolíticos da atualidade, conectou pontos aparentemente isolados e trouxe à tona mais uma previsão do professor Zhang, o gênio que tem acertado absolutamente tudo e que desta vez veio com uma previsão que, se estiver certa, promete abalar os alicerces do mundo moderno. Vamos juntos destrinchar cada aspecto dessa live que mistura inteligência, estratégia e um olhar preditivo sobre o futuro. Daniel começa a live destacando como é fundamental compreender o que ele chama de jogo do poder. Segundo ele, não entender esse jogo é permanecer como massa de manobra, manipulada por elites que controlam narrativas ao redor do mundo. O objetivo dessa live? Atualizar você, de forma inteligente e embasada, sobre as estratégias que conectam os maiores acontecimentos globais. Já na primeira parte, Daniel nos lembra de um evento que ele destacou em 2017, quando começou a dizer que os Estados Unidos entrariam inevitavelmente em um confronto em Kiev. Muitos duvidaram, mas adivinhem, aconteceu. Ele também previu a crise sanitária global e uma série de outros eventos que fizeram com que seus seguidores começassem a entender que nada acontece sem um grande jogo por trás. Mas ele não está sozinho nessas análises. É aqui que Daniel apresenta o tal gênio da live, o professor Zhang, um acadêmico nascido na China em 1976 e que, ao longo de sua vida, construiu uma trajetória impressionante. Ele e sua família migraram para o Canadá quando ele tinha apenas 6 anos. Apesar das dificuldades financeiras, Zhang conseguiu uma bolsa de estudos integral em Yale, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, onde estudou literatura inglesa. Depois disso, ele retornou à China para se dedicar à educação. No entanto, esse não é um simples professor de inglês. Durante a crise sanitária, ele começou a ensinar seus alunos através de aulas interdisciplinares sobre grandes clássicos da literatura, como a Divina Comédia, de Dante Alighieri, e a Ilíada, de Homero. Mas ele percebeu uma deficiência global: ninguém mais conhece a história profundamente. Foi assim que ele desenvolveu o projeto chamado Predictive History, ou História Preditiva. O propósito: estudar padrões históricos para interpretar o presente e prever o futuro. Daniel destaca que o professor Zhang usa uma metodologia fascinante. Ele conecta os eventos do passado, cria narrativas coerentes para analisar o presente e utiliza esses dados para prever o futuro. De forma brilhante, Zhang se inspira na obra de Isaac Asimov, A Fundação, onde um conceito chamado psicohistória propõe a ideia de modelar o passado e o presente para prever os eventos futuros através da matemática e da história. Não por coincidência, o canal do professor Zhang, chamado Predictive History, viralizou nos últimos meses, saltando de 1.000 para centenas de milhares de inscritos. O motivo? Ele antecipou o atual conflito entre Teherã e Tel Aviv com um ano de antecedência. Isso mesmo, o analista previu os confrontos antes que fossem sequer cogitados oficialmente. Agora, ele traz uma nova previsão que, se confirmada, pode mudar os rumos da história como a conhecemos. De acordo com o professor Zhang, estamos no início de um evento que ele chama de escalada irreversível, que, em termos práticos, significa o seguinte: os Estados Unidos serão pressionados a enviar tropas terrestres para combater no Irã. Apesar das consequências claramente desastrosas que isso representaria, esta ação seria inevitável por conta das dinâmicas geopolíticas em jogo. Ele explica essa previsão usando teoria dos jogos, um conceito matemático popularizado por John Nash, o gênio retratado no filme Uma Mente Brilhante. Segundo Zhang, existe uma armadilha estratégica sendo montada no Oriente Médio. As 3 partes principais desse jogo são os iranianos, os israelenses e os americanos. Cada um deles possui motivações distintas, mas as ações de cada parte pressionam a outra em direção a esse abismo. Os iranianos, preparando o palco. Do lado iraniano, o regime vê essa escalada como uma oportunidade para unir um país internamente fragmentado devido à má gestão e sanções internacionais, tornar os Estados Unidos vulneráveis e gerar uma derrota simbólica semelhante ao que aconteceu na Guerra do Vietnã. Se posicionar como uma liderança global contra os interesses ocidentais. A estratégia dos iranianos: provoque and trap, provocar e capturar. Eles querem atrair os Estados Unidos para um atoleiro militar em território iraniano, onde dificuldades de logística, resistência local e um terreno hostil podem transformar qualquer ofensiva terrestre em um completo desastre. Os israelenses: o Grande Israel. Por outro lado, Tel Aviv, segundo Daniel e o professor Zhang, também tem um objetivo muito claro: implementar o conceito do Grande Israel, expandindo sua área de influência e seu controle territorial no Oriente Médio. Porém, para isso, eles precisam que os Estados Unidos eliminem 2 barreiras: o regime iraniano e a presença americana na região. Sim, vocês ouviram certo. O objetivo a longo prazo é que Tel Aviv assuma a hegemonia regional após o colapso dos Estados Unidos no Oriente Médio.
A estratégia de Tel Aviv envolve persuadir os Estados Unidos a investir em uma ofensiva terrestre, treinando os americanos e colapsando seu império, deixando caminho livre para uma nova configuração de poder na região. Mas onde entram os americanos nessa história? Daniel destaca que, para o governo Biden ou qualquer liderança tradicional americana, a lógica seria evitar a todo custo uma guerra terrestre com o Irã. Porém, o atual presidente Donald não joga o jogo conforme as regras convencionais. Ele não está preocupado com a estabilidade do Império Americano. Ao contrário, ele tem dois objetivos: consolidar seu próprio poder político interno e destruir os grupos de elite global que ele considera seus inimigos. Reestruturar o papel dos Estados Unidos no cenário global, mesmo que isso implique no enfraquecimento do que Daniel chama de o velho sistema. Donald, segundo as análises, poderia utilizar o caos de uma guerra civil interna, gerada pelas crises no Oriente Médio, como uma oportunidade para se reeleger e garantir algo até hoje impensável: um terceiro mandato presidencial. Se a previsão do professor Zhang estiver correta, veríamos os seguintes desdobramentos. Os Estados Unidos investiriam em uma guerra terrestre com o Irã, resultando em uma derrota catastrófica. O Irã emergiria como uma força moral no cenário global, liderando a oposição aos americanos. Tel Aviv e os americanos romperiam definitivamente a aliança histórica, deixando Tel Aviv isolado globalmente. O presidente Donald usaria o caos interno para consolidar um governo autoritário e garantir seu poder por mais mandatos. Uma nova ordem mundial começaria a ser moldada, com implicações imprevisíveis para o Brasil e o restante do mundo. Conclusão: um alerta global. Para finalizar, Daniel reforça que estamos vivendo tempos perigosos, que exigem atenção e preparação. Ele alerta especialmente brasileiros e residentes nos Estados Unidos. O impacto desse conflito pode respingar em todos nós de maneiras que ainda não podemos prever completamente. O Brasil, sendo uma potência agrícola e energética, pode se tornar alvo de estratégias econômicas e políticas ligadas a este grande jogo de poder. E é isso, pessoal. Um resumo robusto e cheio de informações importantes trazidas por Daniel Lopes e o professor Zhang. Se você gostou desse conteúdo e acredita que ele possa ajudar mais pessoas a entenderem o mundo em que vivemos, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo esse tipo de informação essencial. Vamos juntos, porque o conhecimento é a melhor arma para enfrentar um mundo que está em constante mudança. Até a próxima!